Oi, tudo bem com você? Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Aline Almeida. Esse canal é novinho em folha, gente, mas tem vídeo toda semana. Então, se é a sua primeira vez aqui, se inscreve para não perder nada. Eu moro já há algum tempo fora do Brasil e aqui no canal eu sempre tô compartilhando as experiências, as minhas opiniões. E também tem o Instagram, se você quer ficar mais próximo, vai lá, vai ser minha amiga, meu amigo. Vira e mexe, eu coloco uns posts do que eu tô fazendo durante a minha semana. E é bom que a gente fica mais próximo e se conhece melhor. Bom, mas vamos ao que interessa? Há pouco tempo atrás, eu postei um vídeo falando o que eu tenho aprendido com os alemães. E aí algumas pessoas me falaram, mas tem alguma coisa que você não gosta, tal? E aí eu fiquei pensando nisso, falei, gente, isso vai ser polêmico. Muita gente romantiza a vida na Europa, né? Que é muito melhor, principalmente os brasileiros. Ele acha que é uma realidade extraordinária, que ele vai viver no céu, que é tudo diferente, que vai ser tudo maravilhoso. E, gente, infelizmente não é assim, né? Os países, todos eles têm problema, todos os países têm povos diferentes, culturas diferentes. E quando você sai do seu país de origem e vai morar num outro lugar, você não muda completamente, muda preferências, tal, mas a tua essência é a mesma. A palavra de ordem é adaptação. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu não gosto tanto aqui na Alemanha. Eu moro na Alemanha desde o comecinho do ano de 2020, então não faz nenhum ano que eu vivo aqui na Alemanha, mas eu já frequento a Alemanha há bem mais tempo do que o tempo que eu vivo aqui. Muita gente não sabe, mas o meu namorado é alemão. E eu o conheci, eu já morava aqui na Europa sim, mas eu morava na Irlanda. Então a gente namorou por mais de um ano, eu morando na Irlanda e ele morando na Alemanha. Todas as vezes que eu vinha pra cá, a gente acabava viajando dentro do país pra eu conhecer uma outra cidade e tal. E aí, desde das primeiras vezes, desde a primeira, na verdade, desde a primeira vez que eu vim aqui para a Alemanha, eu já me deparei com algumas coisas que é o que eu vou compartilhar aqui com vocês. São 8 coisas que me incomodam e já me incomodavam naquela época. Mas vamos ao que interessa? Roda a vinheta que eu vou contar para vocês o que é que me incomoda e que me irrita aqui na Alemanha. Número 1. Todas as vezes que eu encontrava com outros alemães e que eles começavam a conversar, ou até os familiares do meu namorado, quando eles começavam a conversar na hora do jantar, por exemplo, eu ficava muito incomodada e me gerava um estresse alto. Por quê? Porque o alemão ele tem uma entonação diferente, ele tem uma forma mais brusca, né, se eu posso dizer assim, de falar. E eles falam num tom mais alto. Enfim, eu tinha a impressão, e eu comentava com as minhas amigas quando eu voltava dessas viagens, eu falava, gente, parece que eu tô naquele filme Casamento Grego. Às vezes eu escuto meu nome no meio da conversa, mas parece que eles estão brigando, então eu acabava ficando muito estressada. Hoje, isso continua me incomodando, mas me incomoda menos, porque muitas vezes eu consigo entender o contexto do que tá acontecendo, então eu já fico assim, não é nada sério, eles falam assim mesmo. O que eu vou falar agora pra vocês é uma coisa que incomoda, eu acho que no geral o brasileiro que vem morar fora, né? O povo é muito mais fechado aqui, né? Nada se compara com o brasileiro e se você encontrar com ele mais 2 vezes, ele já te convida pro churrasco de domingo com a família dele. E assim, isso faz muita falta, né? Principalmente se você tá sozinho, fazendo intercâmbio sozinho, não conhece ninguém. No começo a gente sofre bastante, porque você sente falta de calor humano, alguém para bater um papo, para até reclamar do tempo, se for o caso. Talvez não seja que eles tenham dificuldade, mas o jeito que eles encaram esse tipo de aproximação é bem diferente do nosso estilo, da nossa cultura. E assim, até você acabar se acostumando com isso, é difícil. A terceira coisa que eu vou falar é uma coisa que em contrapartida à segunda, vocês vão achar bem estranha. Já aconteceu comigo mais de uma vez de ir até um jantar ou ir numa festa na casa de alguém. Nesse primeiro encontro, as pessoas, os alemães no caso, eles fazerem perguntas extremamente pessoais. Perguntas do tipo, quanto você ganha? Quais são suas intenções? São sempre perguntas muito invasivas para pessoas que você não conhece, pessoas que você, como eu disse anteriormente, não vai ter nenhum relacionamento. É ok esse tipo de pergunta, eles não têm esse tabu. Mas eu achei muito estranho desde o princípio e continuo achando que são perguntas invasivas. Como assim? Você não é meu amigo, você não tem interesse de ser meu amigo e você quer saber do meu salário, quanto que eu tenho no banco, o que que eu pretendo fazer, quais são as minhas intenções de vida. Ai, gente, é bem complicado.
Mas assim, como eu disse, a gente acaba aprendendo a contornar ou a gente fica mais durinho, assim, cria uma casquinha e acaba dando umas respostas bem diretas também. Essa quarta coisa que eu vou falar aqui pra vocês é bem chatinha, mas eu acho que todo mundo que tá aprendendo um novo idioma acaba se deparando com momentos que situações assim acontecem. Quantas vezes eu pedi informação dentro do supermercado para alguém, para um funcionário às vezes, e ele simplesmente me deixou falando. Então ele chamou minha atenção porque eu estava fazendo alguma coisa. Eu falei para ele mesmo em alemão, né, Ich spreche kein Deutsch, para dizer que eu não falava o idioma e assim, ele simplesmente virou as costas e me deixou falando. Quantas vezes, gente? Eles não têm muita paciência aqui, principalmente as pessoas mais velhas, assim. É uma coisa chatinha, mas faz parte do dia a dia, principalmente quando você tá começando a aprender. Aqui tem duas redes muito fortes de supermercado, que eu não vou falar o nome, mas são bem conhecidas, inclusive uma, não, as duas. Eles têm na Irlanda também essa rede, são redes alemãs. A caixa trabalha numa velocidade assim impressionante para não ter fila. E aí você já tem que passar, pagar, tirar o seu cartão. Você não pode se atrapalhar nesse processo em nenhum momento, porque rola uma pressão muito grande. Se você passar do tempo ali de estar procurando o seu cartão já tem que estar na mão. Você já tem que estar pagando aqui, colocando suas coisas na sua sacola, no seu carrinho e vazando, literalmente. Se você enrolar ali um pouquinho, ela já começa a jogar as outras compras para cima da sua, ou já começa a passar o outro cliente, já começa a conversar com outro cliente. Uma pressão de quem tá na fila, já começa a reclamar. A pessoa do caixa já começa a fazer uma cara feia e você fica super constrangido ali. Então o negócio é desaparecer. Fez a compra, pagou, vazou. Ainda falando aqui de estabelecimento e tal na Alemanha, eu vou entrar no número 5. A Alemanha no domingo não existe nada aberto. Eu acho que você encontra uma ou outra padaria no máximo, assim. Mas as lojas fecham, o shopping fecha, tudo fecha. Parece um deserto a cidade. Sabe aqueles feno, aquelas bolas de feno, assim, ó? Só falta elas rodarem pela cidade. Vou entrar aqui na sexta coisa que me incomoda muito, que, assim, eu acho que eu nunca vou me acostumar. É lógico que a gente acaba se adaptando, achando formas de aproveitar essa estação também. Mas o inverno aqui na Alemanha, ele é triste em vários quesitos. As pessoas, elas somem, você não vê ninguém na rua, elas ficam mais mal-humoradas do que o normal. Fora que assim, gente, no inverno é só um look. É aquele mesmo casaco preto, aquela mesma calça. A gente acaba se entregando àquele conjunto de roupa que funciona. Gosto do inverno? Não gosto. Talvez eu nunca vá gostar. Acho bonito quando neva, mas aquele negócio só pra tirar foto mesmo. Vamos falar sobre a sétima coisa. Isso é uma coisa bem difícil aqui na Alemanha também. Encontro roupa só do shape europeu, naquele estilo europeu. E eu não tô falando só de lingerie ou biquíni, principalmente para mulher, porque os biquínis eles são assim enormes, são cirolas praticamente, ou eles são um fio. Assim, não tem meio termo, não tem um negócio assim, mais ou menos, não. E você fica sem opção. É o shape da calça, que é aquela calça que ela não tem um stretch, ela não valoriza o corpo da mulher, né? Mas o que que a gente tá falando? Do corpo da mulher brasileira. Porque o corpo da mulher europeia é muito diferente. Se encaixa, assim, nesse tipo de calça, nesse tipo de saia, vestido. Mas a gente que gosta de uma coisa mais acinturada, que desenha mais o corpo, que valoriza mais o corpo, a gente sofre bastante. Não posso reclamar também de tudo, porque tem muita coisa do estilo europeu que eu gosto de se vestir. Agora, a última coisa que eu vou falar pra vocês, pode ser assim que vocês falam, como assim? É a culinária alemã. Mas não, gente, não gosto da culinária alemã. Eu acho uma culinária assim, ó, vamos tacar pedra aqui agora, tenho certeza. Mas eu acho uma culinária meio pobre, assim, não meio pobre. Aí, palavra difícil, né? É difícil falar da cultura dos outros, principalmente porque é uma cultura que eu admiro e respeito. Mas eu acho que eles não têm tanta variedade quanto eu sou acostumada. Eu sou brasileira, o nosso país é gigante, o nosso país tem o tamanho de um continente praticamente. Então a gente acaba recebendo várias influências, né? No caso aqui da Alemanha, eles também receberam influências de outros países, de outras culturas, mas quando você vai num restaurante típico, e é isso que eu reclamo mais, assim, né, que pra mim é um negócio que incomoda, que você quer experimentar uma coisa diferente, são sempre aqueles mesmos pratos, assim. Em um jantar que eu fui aqui na Alemanha, eu tive a impressão que pegaram era um ganso. Pegaram esse ganso, colocaram no forno e depois passaram um sal, porque ele não tinha sabor, assim, né? Tô acostumada com a minha mãe, ela coloca o bicho lá, a ave, dentro de um saco,
coloca um monte de tempero, deixa aquele negócio marinando, às vezes de um dia pro outro, pra depois assar e tal. Mesmo assim, coloca uns molhos, umas ervas e tal. Então fica aquele negócio suculento, né? Mas difícil, gente. Difícil de se adaptar. Eu acabo comendo comida que eu cozinho e raramente eu como comida alemã. Um prato que eu tolero e que geralmente vocês já devem ter até visto em outros vídeos aqui. O vídeo que eu fui para Salzburg, Salzburg e Heidelberg. Eu vou colocar aqui card pra vocês. Aparece eu comendo e é sempre a mesma coisa. É o schnitzel. Cozinho meu feijão, meu arroz, faço o meu bife aqui, o meu frango, um frango assado. Faço as comidas normais, as comidas que eu tô acostumada a comer no Brasil. Então, tudo que eu encontro aqui, que eu posso comprar, que eu posso cozinhar, ou que eu posso adaptar, eu adapto. Essas são as 8 coisas que me incomodam desde o princípio, continuam me incomodando e provavelmente o sentimento não vai mudar. Não vai ter um lugar perfeito em lugar nenhum. Mas vale muito a pena a gente conhecer essas coisas e a gente se conhecer também. Muitas coisas que eu achava que eu ia amar, eu acabei não gostando. Quando a gente escolhe fazer uma mudança de vida assim, mudar de país, mudar para uma outra cultura, a gente acaba encontrando meios de contornar as situações se você não se adapta. Acaba colocando na balança, né? Ah, eu tenho aqui 10 coisas que eu não suporto e eu tenho mais 10 coisas que eu amo. O que pesa mais? Geralmente acaba pesando muito mais as coisas que a gente gosta. Principalmente quando eu penso na segurança que eu tenho aqui nesse país, nas oportunidades de emprego, nas oportunidades de educação. A gente acaba pesando e aí você, bom, isso dá para eu contornar, isso dá para eu viver. E é assim que a gente vai levando. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo. Se inscreve no canal, dá o seu joinha, comenta aqui embaixo e ativa o sininho que deve estar aqui ou aqui. Tenhamos fé, nunca sei, gente. Um beijo, tchau, tchau.